Eu sou o pastor Marcos Basílio, da Igreja Evangélica Crisol, e estamos hoje aqui novamente para estudarmos mais um pouco da Palavra de Deus. E Apocalipse, a partir do capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória, e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Então, nesse momento aqui de Apocalipse, no capítulo 19, está tendo uma grande festa no céu. A Bíblia diz aqui que uma grande multidão dizia: Aleluia! Salvação! Versículo número 2, eles dizem assim: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque julga a grande prostituta, ou seja, as religiões falsas, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o seu sangue dos seus servos. E a primeira pergunta dessa noite é o seguinte: que grande multidão é essa? Que nesse momento, isso aqui está acontecendo lá no céu, capítulo de número 19, ela trata do fim da grande tribulação e da perseguição. E trata da segunda volta de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Lembrando que no início da tribulação, Jesus Cristo voltou, arrebatou a sua igreja. Tivemos um período aqui na terra, nós estudamos várias vezes sobre isso, um período de 7 anos, a grande tribulação aqui na terra. E olha o que aconteceu no finalzinho, no final mesmo, Jesus Cristo está pronto para voltar visível. O Senhor dará vingança aos santos que morreram nesse tempo, no tempo da grande tribulação. Muitos não adorarão a besta na grande tribulação e reinarão aqui com Cristo. A grande prostituta, que é a religião falsa, que é comandada pelo anticristo, vai se revoltar com os remanescentes aqui na terra. Muitos sairão vitoriosos sobre a besta, conforme Apocalipse capítulo 15, em que nós estudamos aqui, em que o anticristo ele irá perseguir aqueles que não se entregaram à marca da besta, vão perseguir também os 144 mil. Satanás perseguirá os santos que estiverem aqui na terra, ou seja, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus no meio da grande tribulação. Os mártires da grande tribulação serão muitos, vai ter muita gente aqui na terra. Mas lá no céu, quem é que está participando dessa festa, gritando aleluia? Ou seja, os salvos de todas as épocas, de todas as eras, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, nós estaremos lá também dando glória, aleluia, porque ali naquele exato momento, devido à grande movimentação que estará Jesus Cristo se movimentando, se preparando, a movimentação dos anjos e tudo isso será indício do quê? Da segunda volta, da volta de Jesus aqui na terra. Então é o início do reinado, é a volta de Jesus para reinar aqui nessa terra e estabelecer o reino milenar. Olha o versículo de número 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Versículo de número 9. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E nós estaremos participando das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são verdadeiras palavras de Deus. Então isso é o anjo diante de João, descrevendo o que vai acontecer no final da grande tribulação. Agora o versículo de número 10, ele fala assim: e eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal coisa, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então João teve uma visão de um anjo tão lindo, tão bonito, tão resplandecente, que a intenção de João foi adorar o anjo, mas o anjo falou: olha,
Você não pode me adorar, porque eu sou um anjo. Você tem que adorar somente a Deus. Então é por isso, igreja, que todos aqueles, e quando você vê uma pessoa adorando a anjo, um ser especial, um ser iluminado, que às vezes pode se manifestar e Deus pode abrir os teus olhos, porque o anjo deve ser uma coisa tão bonita, deve ser uma coisa assim, tão resplandecente, que a nossa vontade é adorar, mas não se deve adorar anjos. Isso aí é antibíblico. Então, se você vê, tem pessoas que têm a imagem de anjo, Deus é contra qualquer tipo de imagem. Deus abomina qualquer tipo de imagem. Então, pessoas que veem uma imagem de um anjo, se prostra diante dele, de uma estátua, se vê um anjo, então vai se prostrar direto. E mesmo João, o apóstolo João, tendo entendimento, tendo experiência com Jesus Cristo, mesmo assim, quando ele viu o anjo, a tendência dele foi adorar o anjo. Mas nós não devemos adorar anjos. O único que deve ser adorado se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, uma festa no céu se preparando para Jesus vir. E nós viremos com ele. Versículo de número 11. Aqui trata sobre a vitória de Cristo sobre a besta, que é o anticristo, e sobre o falso profeta. Versículo de número 11, ele diz assim: E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então os céus se abriram e João teve a oportunidade de Deus mostrar para ele a visão de como será o final da grande tribulação e a volta de Jesus. E ele é o fiel e verdadeiro. Agora eu quero explicar algumas coisas aqui sobre o versículo número 11. O começo da segunda volta de nosso Senhor Jesus Cristo à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem do céu como Messias vencedor. É diferente do capítulo de número 6. Olha, preste atenção, aqui a imagem que é um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. É diferente do cavaleiro de Apocalipse, capítulo de número 6, que nós estudamos aqui. Se você quiser voltar um pouquinho, Apocalipse, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, que diz assim: havendo aberto um dos selos, olhei que um dos 4 animais que dizia: vem com voz de trovão e vê. Versículo número 2. E eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então, o cavaleiro sobre o cavalo branco, de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, é uma simbologia do anticristo branco, de Apocalipse, capítulo de número 19. No versículo de número 1, é Jesus Cristo voltando aqui na terra para julgar, para executar o seu juízo, por fim a grande tribulação e estabelecer o início do reino milenar. Versículo número 12. Olha as características desse cavaleiro, que diz assim: e os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus olhos eram como chama de fogo. Isso daí nós podemos comparar com uma visão também, Apocalipse. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo de número 1, no versículo de número 14, que diz assim, uma alusão feita. Vou ler o versículo número 13 para você entender melhor. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quando você vê aqui na Bíblia uma referência ao Filho do Homem, é uma referência dada a nosso Senhor Jesus Cristo. Vestido até os pés com uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Então, a mesma imagem que João teve em Apocalipse, capítulo de número 1, é a mesma imagem que João está tendo aqui, olha, capítulo 19, no versículo de número 12. E os seus olhos eram o quê? Como chama de fogo. Chama de fogo, ele quer dizer o quê?
o juízo de Deus, porque Jesus Cristo, ele vem com juízo aqui na terra. E os seus olhos como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muito diadema, ou seja, uma coroa, que significa o quê? O reinado de Jesus Cristo. Versículo número 13. E estava vestido uma veste salpicada de sangue. Então, olha as características desse cavaleiro. Primeiro, ele vem como o Messias vencedor. Abra sua Bíblia aí, 2 aos Tessalonicenses 1,7. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8. Ele diz assim: e a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do poder, e como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Olha só, já uma previsão da vinda de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também já teve essa revelação e estava indicando aos Tessalonicenses. Ele diz assim, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vem com justiça. Para quê? E vai contra, tomando vingança daqueles que não receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que pregaram o evangelho fraco, um evangelho de idolatria, um evangelho que não condiz com a palavra de Deus. E todas essas pessoas, irmãos, Deus quando voltar, ele vai fazer juízo sobre essas pessoas. Então, voltando aqui no capítulo de número 19, então ele revela que vem agora como Messias vencedor. A primeira vez que Jesus Cristo ele veio visivelmente aqui na terra como homem e tornou a forma humana, ele veio como o Messias sofredor, o Messias que se entregou por nós. Ele veio totalmente submisso ao plano que o Pai tinha na sua vida. Ele se entregou por nós, mas agora na sua volta, ele vem como Messias vencedor para fazer juízo. Jesus Cristo hoje já não tem mais aquela aparência daquele homem desfigurado, daquele homem que ninguém reconhecia na cruz do Calvário. Mas agora quando ele voltar, ele vai voltar e lá em Apocalipse, no capítulo 1, fala que ele vem, a representação dele como que fosse de cabelos brancos, lã, como a neve, ou seja, representando sabedoria. Mas a Bíblia diz que ele vem com os seus olhos como chama de fogo, e ele vem com a sua sabedoria, e ele vem para fazer justiça aqui nessa terra. Então ele vem agora como o Messias vencedor, para estabelecer o quê? A verdade e a justiça. O que mais se fala hoje em dia é que estamos sendo julgados politicamente com injustiça. A injustiça impera nesse mundo. Qualquer governo nesse mundo tem roubo, tem furto, roubam o povo. É um governo corrupto. Mas o governo de Jesus Cristo, que ele vem para estabelecer aqui nessa terra, será um governo de justiça. Ninguém ficará desamparado, ninguém ficará injustiçado, porque ele vai governar debaixo da sua própria sabedoria, através do Espírito Santo de Deus. O Pai estará com ele, a Santa Trindade estará governando. Então será um mundo aqui no reino milenar governado com justiça. E olha o que diz aqui um salmo profético. Eu quero que você acompanhe comigo o salmo de número 96, versículo 1 e 3. Versículo 3, Salmo 96, 13. Acompanhe comigo aí, Salmo 96, 13. 96, 13, ele diz assim. Eu vou ler o versículo número 12, para nós compreendermos melhor. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Versículo número 13. Ante a face do Senhor.
porque veio a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então olha aqui o Salmo de número 26, um salmo profético, que fala exatamente, uma profecia exatamente do que está acontecendo aqui em Apocalipse 19, no versículo de número 11. Quer ver mais uma coisa? Eu quero passar para vocês. Ele vai julgar as nações e vai aniquilar o mal. Não vai existir mais o mal. Ele vai derrotar o mal. Agora, olha só, esse é o evento que os fiéis de todas as gerações aguardam. O que você está aguardando hoje? A volta de Jesus. Para quê? Para estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, todos aqueles do Antigo Testamento, passando por Adão, começando por Adão, passando por Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Davi, Daniel, os profetas menores, os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo, todas as gerações que entregaram a sua vida para nosso Senhor Jesus Cristo, eles estão aqui, ó. E esse grande acontecimento, vamos acompanhar aqui? E estava, olha o versículo de número 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estava vestido em uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, quem é que se chama a Palavra de Deus? Jesus Cristo. Acompanhe comigo João. João, no capítulo de número 1, que faz a referência. João, capítulo de número 1, no versículo de número 1, fala o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, no princípio, o que era o princípio? Quando não existia nada, só existia Deus. Ainda no princípio, quando nada havia sido criado, Jesus Cristo estava lá. Então, no princípio era o Verbo. Verbo aqui significa o quê? A palavra, a tradução da palavra grega logos, que quer dizer palavra. Então, João aqui no seu evangelho, ele começa denominando de Jesus o Verbo. Mediante esse título de Cristo, João apresenta como a palavra de Deus personalizada e declara que nesses últimos dias Deus nos falou através do seu Filho. Então, a palavra, o Verbo, o Logos, estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, a palavra era Deus. O versículo de número 12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Quem crê no nome de Jesus Cristo? Nós cremos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, sabe o que aconteceu? Nos tornamos filhos de Deus. Antes éramos o quê? Criaturas. Mas agora nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Olha o versículo de número 14, que confirma exatamente aqui quem é a palavra de Deus. E o Verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Verbo, o Logos, a palavra grega, Jesus, o Cristo, ele se tornou carne entre nós. A palavra viva. E esta palavra viva, a palavra de Deus, voltando aqui, Apocalipse capítulo de número 19, no versículo de número 13, diz o quê? E o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, ele vai voltar vestido de uma veste salpicada de sangue. Olha o versículo de número 14, acompanhe comigo.
e seguiram-nos exército que há no céu, e em cavalos brancos, e vestidos de linho branco e puro. Então ele vem, mas ele não volta, ele volta, mas não volta sozinho. Vem com uma turma atrás. Olha aqui, exército que há no céu em cavalos brancos. Sabe que exército está aí? Você sabe quem vai fazer parte desse exército aqui? Nós, os santos de todas as épocas, e nós voltaremos no cavalo, montado no cavalo branco, com as nossas vestes totalmente santificados, totalmente isentos do pecado. E voltaremos com Jesus aqui na terra e iremos ver o estabelecimento, ele vai estabelecer o reino milenar. Olha o versículo. Então, os exércitos que há no céu, esses exércitos celestiais que voltam com Cristo, inclui todos os santos que estão no céu. Suas vestes brancas confirmam esse fato. Porque hoje, aqueles que já morreram em Cristo já estão com as suas vestes brancas. Quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, estaremos também com as nossas vestes, estaremos vestidos. Essas roupas aqui que vestimos aqui no mundo, vai ficar tudo para trás. Igreja, vai ficar carro, vai ficar apartamento, vai ficar relógio, vai ficar celular, vai ficar tudo para trás. Casa, vai ficar tudo para trás. E receberemos o quê? As vestes brancas. E estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 14. E seguimos exércitos que há no céu em cavalo branco e vestido de linho fino, branco e puro. Versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar de vinho e o furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então ele volta, essa espada representa a palavra. Ele vai, somente com a sua palavra, ele já vai determinando as coisas que vão acontecer aqui na terra. Então, o versículo número 15, que diz que ele vai ferir as nações, quando Cristo voltar, no final da grande tribulação, ele vai castigar as nações ímpias estabelecidas contra ele. E com vara de ferro. E significa o quê? Que ele vai destruí-las. Então, todas as nações aqui na terra, no final da grande tribulação, não vai prevalecer. E aqui se chama uma guerra, que se chama o quê, igreja? Que se chama a Guerra do Armagedon. Quem aí já ouviu falar sobre a Guerra do Armagedon? E vai acontecer exatamente na segunda volta de Jesus, no final da grande tribulação, em que Satanás comanda o anticristo, ou o anticristo comandado por Satanás, reúne um grande exército e marcha contra Jerusalém para perseguir aqueles que não receberam a marca da besta, os judeus que ficaram vivos e os 144 mil eleitos, escolhidos por Deus. E ele marcha para fazer uma grande guerra, para destruir todos aqueles que estão aqui na terra. Mas Jesus volta, e a igreja volta também. Mas não se preocupe que nós não vamos pelejar, nós não vamos guerrear. Nós vamos somente assistir, que com o poder da palavra de Deus, a espada de Deus, ele vai derrotar Satanás. Isso nós vamos ver daqui a pouco no capítulo número 20. Olha o versículo de número 16. E na sua veste, na sua coxa, tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha que coisa maravilhosa. Vai estar ali, ó, tatuada. Vai estar escrito Rei dos Reis na sua coxa. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Coisa maravilhosa, né? E o que é melhor, nós estaremos testemunhando isso. E naquele dia você não ficará surpreso. Sabe por quê? Porque você está participando dessa aula. Então você vai ter esse conhecimento. Para você que está participando agora, você não, na hora você... Porque tem pessoas que você não sabe nada, não vai saber nada do que está acontecendo. Mas nós saberemos o que está acontecendo. Ele estará voltando aqui, nessa terra, mas para governar com justiça.
e o que é melhor, nós estaremos com ele. Versículo de número 17. E viu o anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, e ajuntai-vos à ceia do Senhor, para que comais a carne do rei. Isso aqui indica o seguinte, que vai haver uma matança tão grande aqui na terra, que hoje, quer ver um exemplo hoje? Você liga a televisão, o que tem pessoas de sendo enterrada hoje que o cemitério não está nem dando conta por causa do coronavírus. Não é isso que vocês estão vendo na televisão? Só que nesse dia aqui, nesse episódio, nesse momento aqui, a coisa vai ficar pior ainda. Então Deus vai chamar as aves do céu, as aves de rapina, e elas vão se alimentar dos cadáveres que estão aqui, porque não vai ter ninguém que dê conta para enterrar os corpos dessas pessoas que não entregaram a sua vida para Jesus e que, muito ao contrário, seguiram Satanás, seguiram o anticristo, seguiram a besta, o que veio da terra, que é o falso profeta. Olha no versículo 19. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àqueles que estavam sentados sobre o cavalo e o seu exército. Então, mesmo eles vendo Jesus Cristo voltando, eles vão se revoltar. Eles vão contra ele, marchando contra ele. Agora, olha o versículo número 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Aí Jesus Cristo, o que ele faz? Ele prende o anticristo. E ele pega o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, e com quem enganou os que receberam o sinal da besta. Receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. O falso profeta e o anticristo foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Foram amarrados e lançados vivos. Aí nós entramos agora no capítulo de número 20. O que acontece também com Satanás? Porque até hoje, Satanás ele tem liberdade para atuar nesse mundo. Ele tem uma liberdade limitada. Mas ele tem liberdade nesse mundo. Até então, ele entrava e saía da presença de Deus. Mas nós vimos aqui em Apocalipse que na grande tribulação ele foi lançado aqui na terra. A presença do Espírito Santo, ou seja, a pessoa do Espírito Santo já saiu dessa terra e abriu lugar. E Satanás foi lançado do céu e foi lançado do céu aqui na terra. Nós vimos isso nas aulas anteriores. Mas olha o que acontece com Satanás no capítulo de número 20. Eu quero que você acompanhe aqui comigo no versículo de número 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então ele vem com uma corrente, e o que ele faz? Olha o versículo de número 2. E ele, ou seja, esse anjo, comandado por Deus, ele prende o dragão. Que dragão é esse? A antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E amarrou por 1000 anos. Agora preste atenção aqui. Então o que ele faz com Satanás? Ou na guerra do Armagedon, que nós estudamos aqui até agora, o anticristo, juntamente com o falso profeta e todos os reinos comandados pelo anticristo, marcham contra Jerusalém. Ali vai acontecer a guerra do Armagedon. Jesus Cristo volta, ele destrói todos esses reinos, ele pega o anticristo e o falso profeta, lança eles vivos no lago de fogo, pega Satanás e amarra ele por 1000 anos. Esses 1000 anos, enquanto Satanás estiver amarrado lá no abismo, lá no lago de fogo, será estabelecido o reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Compreenderam isso até aqui? Estou bem claro para vocês? Olha o versículo número 3. E lançou no abismo, ou seja, lançou Satanás no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele,
para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, que maravilha, né, irmãos? Você já parou para imaginar se esse mundo aqui não tivesse a existência do mal? Se não tivesse a existência de Satanás? Não haveria corrupção, não haveria engano, prostituição, mentira, não haveria falsas profecias, ensinamentos falsos, não existia nada disso. Mas Satanás ainda está nesse mundo. E qual é a função de Satanás? É nos provar. Nós somos provados a cada dia, igreja. Nós somos tentados a cada dia. Todos os dias, Satanás tenta colocar laços contra a nossa vida. Todos os dias, ele tenta te levar novamente para o mundo. É por isso que nós devemos, quando a Bíblia fala resistir ao diabo e ele fugirá de nós, é resistir às tentações, é resistir aos convites, é resistir aos vícios, é resistir à concupiscência da carne, resistir o que é a vontade da carne, tudo aquilo que nos faz mal e é contra Deus. Então, Satanás, a todos os dias, ele vem contra nós. Ele incentiva a pessoa que tem poder, recebe um cargo, já quer ganhar vantagem sobre isso. O ser humano tem dificuldade de lidar com muito poder, porque entra o orgulho. É ou não é verdade? Entra o sentido de superioridade. Então, Satanás, ele sabe de tudo isso. E ele, a cada dia, ele arma cilada. Quando ele verifica que uma pessoa tem um chamado da parte de Deus, o que Satanás ele faz? Ele se levanta contra essa pessoa. É por isso que todos os dias nós somos provados e nós matamos um leão por dia. O leão de hoje já morreu. Tenho certeza que o leão de hoje já morreu. Mas se prepara para o leão de amanhã. Mas nós não estamos sozinhos, né, irmão? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor ao redor daqueles que o temem. Mas, então imagina o mundo aqui no planeta Terra com a ausência de Satanás. E isso vai acontecer no final da grande tribulação. Satanás é amarrado por 1000 anos. Então será estabelecido o reino milenar de Jesus Cristo aqui na Terra. Ele vai reinar 1000 anos com a ausência de Satanás. Que mundo maravilhoso vai ser esse, né, irmão? Eu acredito que não vai ter mais briga, ninguém vai roubar mais ninguém. Jesus Cristo, lá direto de Jerusalém, ele vai governar com justiça. Acredito que não vai ter pobreza, todos terão direito à casa, todos terão educação básica, todos terão... E praticamente a saúde, os hospitais praticamente vão ficar as moscas. Porque não vai ter enfermidade aqui na Terra. Porque se alguém tiver alguma enfermidade, é só marcar uma entrevista com o nosso Jesus e falar: Jesus, eu estou com resfriado, esteja curado agora. Imagina, vocês estão imaginando, irmão? Imagina isso no reino. Irmã Valéria, um zoológico por dia, é verdade, irmã. A coisa está tão difícil que a coisa está feia mesmo. Mas tu imagina no reino milenar, e o que é melhor, irmãos? O que é melhor? Não vai ter fila do SUS, não vai ter fila para tomar vacina, não vai ter nada disso, irmão. Agora, o que é melhor? Nós que fomos salvos estaremos aqui também, mas com um corpo glorificado, como que um corpo igual ao de Jesus Cristo, parecido com o de Jesus Cristo, um corpo glorificado. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Coisa linda. E nós estaremos com ele aqui, na ausência de Satanás. Que coisa maravilhosa, irmão. Isso vai ser o reino milenar. Mas a pergunta é, o versículo de número 3, no finalzinho, ele fala assim, depois dos 1000 anos, a Bíblia diz aqui, importa que seja solto por um pouco de tempo. A pergunta é, eu quero que você agora participe aqui comigo. Por que Satanás vai ser solto no final dos 1000 anos? Não podia ficar lá preso?
Não podia estar lá quietinho ele e amarrado por toda a eternidade? Mas a pergunta é, por que ele vai ser solto no final do reino milenar? Quem pode me responder aí? Quem responder correto, no final vai ganhar uma oração especial. Amém? Lembrando que no reino milenar, Jesus Cristo, fisicamente, com seu corpo glorificado, estará governando aqui na terra. Jerusalém será a capital universal. Nós estaremos com ele aqui, mas nessa terra aqui no reino milenar, quem vai habitar aqui? Vai habitar os remanescentes, aqueles que sobraram da grande geração e não entregaram a sua vida para a besta, nem receberam a marca da besta. Os 144 mil, né? Pô, só não tem que pagar a fatura do cartão de crédito, já podendo dormir tranquilo. Não, não. Então, quem vai ver 4 mil escolhidos? Vamos ficar aqui nós, né, o corpo glorificado, mas nós vamos ter liberdade para explorar todo o universo. E aqui essas pessoas de carne e osso que tiverem aqui, elas vão... E a Bíblia diz que aqueles que morrerem com 100 anos é até maldição. Vai ser restabelecido a natureza. O nosso habitat vai ser como o Jardim do Éden. Então, a pessoa que nascer no início do reino milenar, ele vai viver aqui até Jesus voltar, até Jesus vai viver 800 anos, 900 anos, ok? Vai ser solto no final do reino milenar. Enquanto você vai me respondendo aí, qual é o outro tipo de pessoa que vai viver aqui na Terra? Olha só o versículo de número 4 de Apocalipse, capítulo número 20. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aquele a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então vamos interpretar isso aqui? Aquelas pessoas na grande tribulação, que não entregaram a sua vida para o anticristo, que não recebeu a marca na testa e nem na mão, o que vai acontecer com ele? Que nós vimos na aula passada. Eles vão ser o quê? Decapitados e vão morrer, mas vão morrer salvos. Mas no início do reino milenar, essas pessoas elas vão reviver e vão viver em carne aqui na terra, nos reinos milenares, com a ausência de Satanás. Ok? Então vamos lá. Por que Satanás vai ser liberto no final do reino milenar? A pergunta é o seguinte: hoje nós estamos na presença de Satanás. Satanás está rodando por aí. O que ele está fazendo hoje? Está te provando. Está tentando te tirar da presença de Deus. E você não vai seguir Satanás. Então você está provando o quê? A sua fidelidade para com Deus. Lembra que eu falei? Satanás, ele está aqui para quê? Porque ele é o tentador. Ele vai te tentar para você fugir da presença de Deus. Então, Satanás, como o Jonas está falando aqui, será solto para tentar aqueles que aqui ficarão. Exatamente, Jonas. Ele é solto para tentar aqueles que ficaram aqui. Porque eles têm que ser provados. Por que você está assistindo essa aula aqui em busca de conhecimento? Por quê? Porque você está provando e demonstrando a sua fidelidade para com Deus. Por que você assiste aos cultos? Por que você adora o Senhor? Por que você entregou a sua vida? Por que você resiste ao diabo, que é Satanás? Porque você está provando a sua fidelidade para com Deus. Então, aqueles que viveram aqui na Terra durante 1000 anos, eles precisam ser provados também, porque eles não foram provados. Agora, pasmem, mesmo assim, Jesus Cristo governando, Satanás tem pouco tempo, ele sabe que tem pouco tempo, mas mesmo assim,
ele vai reunir uma grande multidão de pessoas, vai convencer essas pessoas que Jesus Cristo não é Deus. E vão marchar contra Jerusalém, igual fizeram em Armagedon, vão fazer também agora, no final do reino milenar, e aí vai ser a última guerra, aqui a última batalha aqui que se chama a guerra de Gog e Magog. Gog e Magog representa multidão. Uma grande multidão, mesmo eles vivendo aqui 1000 anos na presença do Senhor, Satanás volta, tenta eles, cai na cilada de Satanás. E eles se revoltam contra Deus. Então essas pessoas, elas não vão conseguir, porque elas foram provadas por Satanás e elas foram reprovadas. Aí você pensa assim, poxa, mas mesmo na presença do Senhor, vendo ele aqui, eles vão fazer? Vai acontecer no final do reino milenar. Valéria, e ainda assim muitos se deixarão se enganar por Satanás. Exatamente isso. Eles vão ser enganados por Satanás. Mesmo assim vão se deixar sendo enganados. Mas aí vai perder a salvação. E no final do reino milenar, lá em João, e lá em segunda carta de Pedro, ele vai falar o seguinte, que essa terra aqui ela vai ser consumida como pelo fogo. E aí vem a Jerusalém celestial e fica exatamente aqui, no lugar dessa terra. Essa terra aqui não vai existir mais. E vai ficar no lugar do planeta Terra, Jerusalém, exatamente no lugar, a Jerusalém celestial, que nós reinaremos com ele. Então vamos dar continuidade aqui. Olha o versículo de número 5, né? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, que nós vamos participar dela, começa quando? Quando Jesus volta para arrebatar a sua igreja. Aqueles que estão mortos ressuscitarão no corpo glorificado, aqueles que estão vivos serão arrebatados, também ficarão com seu corpo glorificado. Aqueles que reviveram na grande tribulação e depois vão ser salvos durante o reino milenar. Aqueles que viveram aqui durante 1000 anos com Jesus Cristo, eles também receberão o corpo glorificado. No final, acabou a primeira ressurreição. Aí vem o quê? Vem o trono branco, que é o juízo final. E nós já estudamos bastante aqui sobre o juízo final. Só você rever as aulas anteriores. Versículo... agora olha o versículo número 6, hein? Se eu fosse você, já começava a dar glória aí. Versículo 6. Bem-aventurado é o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre este não tem poder a segunda morte, não vai participar do juízo final, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, nós seremos sacerdotes com Deus e reinaremos com ele durante 1000 anos. Aí no versículo 7 é o que eu falei aqui, e acabando-se o 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os cantos 4 da terra. Gog e Magog. É a última guerra aqui na terra. Gog e Magog, que representa o quê? Multidões. Para juntar em batalha. Ou seja, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Então, irmão, acho que vai ser milhões de pessoas. Milhões de pessoas que vão seguir Satanás no final do reino milenar. Que coisa incrível. Só Jesus na causa mesmo, né? E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Olha só a petulância deles. Vão cercar Jerusalém. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Aí é o juízo de Deus. E o diabo que os enganava foi lançado, aí é definitivo, tá, irmão? Aí foi lançado no lago de fogo e enxofre. Onde está quem? Quem é que vai estar lá no lago de fogo? Quem é que vai estar lá? Lá. O anticristo e quem? E o falso profeta. Que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí vai ser para toda a eternidade. Aí nunca mais Satanás volta, o anticristo também não volta mais, não vai ter mais mentira, não vai ter mais falsa profecia. Satanás vai ficar eternamente queimando no lago de fogo. E aí vem o juízo final.
versículo 11. E viu um grande trono. Aí, igreja, isso aqui eu já falei também sobre isso aqui. Eu tenho um estudo sobre isso aqui. E viu um trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Mas, engraçado, até hoje eu fico assim, um pouco estarrecido, que alguns crentes, que quando falam no juízo final, tem medo. A pessoa tem medo quando fala em juízo final. Eu não tenho medo do juízo final, porque no juízo final nós estaremos lá, mas como espectadores. Não vamos estar lá no banco para saber se eu fui salvo, se eu não fui salvo, se eu vou para o inferno, se eu não vou para o inferno. No dia do juízo final, quando nós estivermos lá, nós já estamos salvos com o corpo glorificado. Mas aquelas pessoas que não entregaram a sua vida para Jesus, aí sim elas serão julgadas pelas suas obras, pelos que elas fizeram, mas já estão condenados. Acompanhe comigo aqui. Eu estou em Apocalipse capítulo 20. No versículo número 12, e vi mortos, né, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Que livros são esses? Você sabe dizer que livros são esses? Porque vai se abrir os livros, então eu entendo aqui que são vários livros. Você sabe o que está acontecendo exatamente aqui? Tem um anjo que está anotando tudo que nós fazemos. Tem um anjo que anota tudo que a pessoa faz. Independente se ela seja ímpia, se ela seja crente, se ela seja ateu, independente de cor, de raça, de religião, mas está tudo escrito nesse livro. Cada pessoa tem um livro diante dele, que está sendo os pensamentos, os seus atos, aquilo que ela fez de bom, aquilo que ela fez de mal, está sendo escrito. Então vai se abrir os livros. Aí daquele grande dia diante do trono vai se abrir os livros. E abriu outro livro, aí vai abrir um único livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, naquele grande dia, a pessoa fala, não, mas eu fui bom, mas eu fiz isso. Não, naquele dia eu não fiz aquilo. Fez sim, porque está escrito. Então, não adianta mentir quando estiver sendo julgado, porque vai estar escrito. Então, tudo que nós fizemos aqui, tudo que a pessoa faz aqui na terra, no seu corpo, está escrito nesses livros. Estava escrito segundo as suas obras. Ah, mas eu fui muito bom. Porque, realmente, convenhamos, tem pessoa aí que não entregou a sua vida para Jesus Cristo, ainda não tomou, mas são pessoas muito boas, pessoas que têm um amor muito grande, pessoas que querem o bem da humanidade, pessoas boas, pessoas honestas. Isso tem sim, irmãos. Pessoas que não confessaram a Jesus Cristo, mas tem um coração, ela dá a sua roupa do corpo em ajuda de outra pessoa. Tem pessoas assim, mas não adianta isso. Sabe por quê? Acompanhe comigo. Olha o versículo número 13. E deu ao mar os mortos que nele havia, e morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, e cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é esta segunda porta. Agora, por que eu estou falando isso? Olha o versículo número 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Com todo o amor que essa pessoa tinha, com todo o bem que ela fez. Mas se o nome desta pessoa não estiver escrito no livro da vida, sabe qual é o destino dela? Ela vai ser lançada no lago de fogo. É duro, mas é a realidade. É terrível, né, irmãos? Tem uma expressão aí fora, não está na Bíblia, é apenas uma expressão que diz assim, que de boa intenção, isso é um ditado popular, que de boa intenção o inferno está cheio. Tem pessoa que tem boa intenção,
Mas se não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se não confessou a Jesus Cristo, o seu destino será o quê? O lago de fogo. Por maior bondade que você tenha. Então, o vídeo que está sendo feito agora vai ser alcançado. Eu não sei quem está assistindo esse vídeo, mas eu quero mandar um recado para você aqui nessa noite. Se você ainda não tomou a decisão de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o momento é agora. O momento da decisão é agora, com todo o amor que você tem. Mas se naquele grande dia o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você será lançado o quê? Talvez você esteja me perguntando, mas como eu faço então? Primeira coisa, você tem que se arrepender do teu pecado. Segunda coisa, você tem que crer no teu coração que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus é o Cristo, e que ele morreu, mas que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos. Você tem que abrir a sua boca agora e confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está ouvindo essa ministração ainda não tomou essa atitude. Você quer confessar agora? Então abre a tua boca e repete essas palavras comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que o Deus Pai Todo-Poderoso ressuscitou o Senhor dos mortos, que hoje está vivo com o seu corpo glorificado. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Amém? Se você fez isso, e daqui para frente, busca o batismo nas águas, que é fundamental você ser batizado nas águas. É condicional à sua salvação. Procure uma igreja mais próxima da onde você estiver. Procure o pastor, o líder daquela igreja, e fale, eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Como eu faço agora? Como é que é daqui para frente? Siga em frente. Jamais largue Jesus, para que naquele grande dia o teu nome esteja escrito no livro da vida. Você que está afastado da presença do Senhor, está esperando o quê para voltar? Tome essa atitude agora. Porque olha o que nós estamos lendo em Apocalipse, capítulo de número 20, e versículo de número 13. E deu ao mar os mortos que nele havia. E morte e inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Agora olha o versículo de número 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Será que você vai esperar acontecer esse dia para você tomar uma atitude? Porque naquele grande dia, eu quero estar lá, mas com o meu nome garantido. Você que está assistindo essa live nessa noite, você pode dar um aleluia? Você que já está com o teu nome garantido, escrito no livro da vida, porque esse grande dia nós estamos aguardando e ele vai acontecer. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Aí acabou essa terra, Jerusalém celestial. Olha o capítulo de número 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Olha aí a Jerusalém celestial. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi o quê? A cidade nova, a Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Agora, olha o versículo de número 4, irmão, que maravilha! E Deus limpará de seus olhos toda lágrima,
E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. Amém? Olha que coisa maravilhosa que vai. Então, vale a pena seguir Jesus, vale a pena não largar Jesus. Mas, agora olha o versículo de número 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que coisa maravilhosa, irmão. Eu estou ansiando por esse dia. E quem venceu, ou seja, quem for até o final, quem estiver com o seu nome escrito no livro da vida, olha que maravilha, herdará todas as coisas, e ele será o meu filho. Agora, olha o versículo de número 8, olha a advertência. Mas, quanto aos tímidos, tímidos não é aquela pessoa que é tímido, que não tem vergonha, não. Tímido aqui quer dizer aqueles que têm vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de andar com a Bíblia, tem vergonha de dizer lá no seu trabalho que se converteu. Aos incrédulos, aquele que não acredita em Deus, seja os ateus, aos abomináveis que comete abominações diante de Deus, aos homicidas, aquele que mata, aquele que provoca morte, aos fornicadores, cuidado aí você que é solteiro, que está com a namoradinha aí, né? Cuidado com a fornicação. Fornicação é ter relação sexual com a pessoa que não é casado. Aos feiticeiros, aos idólatras, cuidado aí você que tem adorado anjo, que tem adorado profeta, aos todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é o quê? A segunda morte. Amém? Então, nós vamos ficar nessa noite por aqui. E na próxima aula, que é segunda-feira, nós vamos estudar aqui, nós vamos detalhar a Nova Jerusalém. Se eu fosse você, não perdia a próxima aula. Eu sempre, uma vez uma pessoa falou assim para mim, para que eu quero saber Apocalipse? Para que eu quero saber onde que eu vou morar? Aí eu dou um exemplo seguinte, se você já viu aqueles apartamentos que vende na planta? Antes de você comprar, você quer saber quantos quartos, se vai ter 2 quartos, se vai ter suíte, se não vai ter, qual a metragem do apartamento. Quando tiver em execução, você quer acompanhar, porque você quer saber qual o material que vai ser, se tem segurança, se não tem segurança. São milhões de perguntas que você faz. Por quê? Porque é um lugar que você vai morar, você vai habitar. Então, eu tenho essa curiosidade, porque na Nova Jerusalém, que é a nossa Jerusalém celestial, é lá que eu vou morar por toda a eternidade. Então, eu tenho curiosidade de saber aonde que eu vou morar. E a Bíblia, ela detalha o lugar onde nós vamos morar. Então, se eu fosse você, eu não perderia de forma nenhuma a estudando sobre Apocalipse. Eu creio que vai ser a última aula do estudo de Apocalipse. Depois, só Deus sabe o que vai acontecer. Só Deus sabe os temas que Deus vai nos dar. Ok? Então, Apocalipse, no capítulo 21, nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém. Nós vamos estudar onde que nós vamos passar a eternidade. Então, não perca a próxima aula. Espero que essa aula traga um grande benefício para a sua vida, nos trouxe também um despertamento para que nós continuemos no caminho, para que aqueles que estão fora do caminho voltem para o caminho. E eu creio que Deus falou tremendamente. Deus nos esclareceu muitas coisas, nos relembrou muitas coisas. Então, eu tenho certeza de que Deus está nos abençoando nessa noite. Amém? Eu glorifico a Deus pela tua vida, você que me acompanhou desde o início, está aqui até o final. Tenha certeza de uma coisa, nós ganhamos tempo e que Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Oremos. Senhor, meu Deus, abençoa a vida do teu povo, a casa dos teus filhos. Senhor, aquilo que o teu filho e a tua filha necessitam de mais urgente, o que realmente há um vazio, há uma necessidade, o que precisa ser preenchido pelo teu Espírito, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Que o Senhor vai ao encontro dessa pessoa agora. Que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos libertar. E que temos a certeza que o dia de amanhã será muito mais abençoado que o dia de hoje. Que o Senhor cumpra todas as suas promessas na sua vida e que as bênçãos de Deus estejam e recaiam sobre a tua vida. Amém? Estenda suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, não somente hoje, ó Pai, mas para todo sempre. A igreja diz amém.